Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Na Partilha Franciscana você encontra tudo relacionado à espiritualidade franciscana, mais precisamente sobre nós, os terceiros penitentes da Ordem Terceira de São Francisco de Assis. Lá você encontra artigos, vídeos, biografia de santos e muito mais. Venha beber, venha se informar e conhecer a nossa escola franciscana. E aproveite a conhecer a nossa fraternidade. Com certeza deve haver uma próxima de você, em sua cidade ou próxima à sua cidade. Você que é leigo, você que é do clero secular, que é casado, que é solteiro, que é viúvo, seja idoso, seja criança, seja jovem, independente de que situação você se encontre. Venha fazer parte da nossa família, a família franciscana. Hoje vamos dar continuidade àqueles vídeos relacionados ao texto do primeiro século do franciscanismo. Ali logo após da partida da Páscoa de nosso pai seráfico Francisco, vamos falar de todo o conflito, de toda a maturação diante desses desafios que fortaleceram a unidade, a união dessa grande família franciscana. Hoje vamos falar de 2 pontos, já que são textos pequenos que dá para encaixar nesse vídeo. Vamos falar da política de centro ou via intermédio de Crescêncio de Lese. O ministro-geral que se segue, Crescêncio de Lese, de novo recorre à bula papal Ordine Vestrum, o que já fizemos referência, o que veio a desgostar tanto os espirituais como a grande parte dos da comunidade. Como falei anteriormente no texto antes desse, falei que houve um racha dentro da família franciscana na ordem primeira dos frades menores. Existe aqueles que buscam viver a radicalidade do franciscanismo primitivo, que são os espirituais. Existe o grupo que busca vivenciar a espiritualidade franciscana, mas estando aberto a mudanças, atualizações, seguindo a evolução histórica, contextual em que se vive. A sua preocupação de manter um meio termo entre uns e outros desgostou sobretudo os inovadores. Deu-se conta do que a memória de São Francisco ainda era catalisadora e mobilizadora da vocação de todos os irmãos, e por isso encarregou a Tomás de Celano de escrever uma segunda vida de São Francisco, que se recolhesse todos os dados referentes à vida do santo fundador. Tomás de Celano escreveu esta segunda vinda com preocupações de pacificação e de crítica aos exageros de ambas as partes. Apesar de tudo isto, este geral não conseguiu restabelecer a paz. Veio-lhe suceder João de Parma. Agora 1.5. O regresso às fontes com João de Parma. Isso já é no período de 1247 e a 1257. A qual teve à frente o irmão João de Parma. João de Parma, eleito no capítulo geral de Leão, foi bem recebido por todos, dado ao seu prestígio de homem de ciência e de virtude. No seu governo privilegiou o exemplo e a virtude mais do que a ciência. Dele disse Frei Gil: chegaste em boa hora, mas já vens tarde. Tudo fez para se retornar ao fervor primitivo e garantir a fidelidade e as antigas tradições. Não fez caso das concessões das bulas papais. Na luta contra os inimigos de fora, aconselhava a humildade e a mansidão. Insistia na observância da regra e do testamento. Embora bem aceito por todos, havia alguns descontentes por lhe parecer que a ordem assim não avançava. Acabou por renunciar também por indicação do Papa Alexandre IV.
retirando-se para o eremitério de Grétio, mas recomendou que elegessem para geral a bem-aventurada de Bagnoregio, que então era mestre em Paris. Em geral, o Boaventura, né? O Boaventura de Bagnoregio, que então era mestre em Paris. Então a gente viu aqui que a intenção primeira de cada irmão que ficava à frente, que era escolhido nos capítulos, o objetivo deles era unificar a família, né? Dar uma solução para os conflitos, né? Que de um lado existiam os espirituais que queriam manter a tradição primitiva do franciscanismo, da radicalidade de viver o evangelho, anunciar o Cristo, né? Dentro da espiritualidade da escola franciscana, tal qual o fundador vivenciou. E existia a outra ala da comunidade que queria viver a essência do franciscanismo, fazendo uma releitura de toda essa radicalidade, contextualizando e atualizando no decorrer dos séculos. E cada liderança, por mais que agradasse um, não agradava o outro lado. E cada vez mais se engessava essas polaridades, que cada vez mais se estruturava dentro de seus contextos e dificultando a unidade. Mas o que unificava eles ainda eram os capítulos, era a esperança de que algum desses líderes desse uma solução para unificar plenamente essa família. Mas como a gente percebe ainda nesses capítulos que eu venho relatando, cada vez mais fica mais dificultoso. Mas a palavra, os escritos de São Francisco, o testemunho de Francisco era a grande inspiração, o grande motor que ainda fazia eles perseverarem na espiritualidade, porque era verdadeiramente a vocação de ambos, por mais que fosse diferenciado. Mas eles tinham como referência maior Cristo, né? Mas tendo como intermédio Francisco de Assis, a qual apresentou, vivenciou essa espiritualidade. E assim, trazendo para o nosso dia a dia, os conflitos às vezes duram a vida toda. Mas o importante, acima de tudo, é perceber que do outro lado não existe um inimigo, que do outro lado existe um ser humano. E naquele ser humano a gente vê a face de Cristo, a gente vê a face de Deus. A gente talvez não concorde um com o outro, mas devemos nos amar apesar das diferenças, apesar das dificuldades. Vamos perceber no decorrer dos capítulos que as dificuldades vão permanecer e vão se tornar cada vez mais complexas. Mas sabemos hoje que tudo isso só serviu para maturidade e fortalecimento dessa unidade. E como é de costume, eu vou ler um dos escritos de nosso pai seráfico São Francisco. Vou falar do que ele escreveu aqui sobre a imitação de nosso Senhor Jesus Cristo, que está entre seus escritos de admoestação. Então vamos lá. Atendamos, irmãos, o bom pastor, que para salvar as suas ovelhas suportou a paixão da cruz. As ovelhas do Senhor seguiram nas tribulações e nas perseguições, na vergonha e na fome, na enfermidade e na tentação, e com tudo mais. E disso receberam do Senhor a vida sempre eterna. Por isso é grande vergonha para nós, servo de Deus, que os santos tenham feito obras e nós queiramos receber glória e honra apenas por citá-los.
palavra de nosso Pai Francisco. Aqui eles falam da vivência do cristão, das dificuldades, das provações, que tudo passa. Mas o que vai prevalecer é a eternidade. E o que unifica todos, apesar de toda essa dificuldade, é Cristo. E o caminho para seguir Cristo é a cruz, é a via sacra. Nada é fácil, mas se a gente tem fé, se a gente tem foco, a força há de aparecer e há de nos sustentar, pois essa força vem do alto, vem do seu Espírito. Amém? Paz e bem.